Pare de ficar achando que tudo que acontece de ruim na tua vida é culpa de Satanás. Pare de ficar achando que tudo que ocorre de desfavorável na tua vida é culpa do inimigo, é culpa do diabo. E na verdade, muitas das vezes não é, né? Nós temos que parar para pensar um pouco. É porque no nosso meio criou-se uma cultura de que tudo que acontece de ruim, não, isso é obra do inimigo, é obra do maligno, isso é o inimigo se manifestando. Na verdade não é, né? A gente tem que ter um pouco de discernimento, né, dessas coisas. E na verdade, muitas das vezes, muitas dessas coisas que ocorrem, né, na tua vida de desfavorável, né, tudo isso muitas das vezes é culpa das nossas atitudes, muitas das vezes de procedimento, muitas das vezes de nós mesmos, né, de nós mesmos. A maior parte dos problemas que muitas das vezes ocorrem com a gente, né, muitas das vezes é resultado das nossas ações. E no meio evangélico foi criada essa cultura aí. E a gente tem que deixar isso. Temos que parar com isso, né? Então pare de ficar imaginando isso. Porque na verdade, meus amados, na verdade, o inimigo ele apenas sugere, ele apenas faz uma sugestão, ele apenas sugere que nós venhamos a cometer, vamos dizer assim, um pecado, né? Cometer uma ação que venha mais tarde nos prejudicar. Na verdade, ele só sugere, ele apenas dá uma sugestão, né? Ele apenas sugere uma coisa, sugere uma atitude, uma ação que você deve, né, que você posteriormente vai fazer ou não. Isso depende do seu livre-arbítrio, porque o inimigo ele usa muito o nosso livre-arbítrio. E está aqui um exemplo muito grande, né? Aqui na Bíblia, está aqui no capítulo 3 de Gênesis, onde diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo do Senhor Deus tinha feito. Astuta, viu? Para ver aí como é que o inimigo ele é muito sábio, ele conhece o ser humano, né? Ele conhece o ser humano. Satanás ele tem milênios e milênios de existência. Antes de nós existirmos, ele já existia porque Deus criou ele, né? Foi um ser de luz. Então, aqui diz: e esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda árvore do jardim? Então, primeiramente ele sugeriu um questionamento, né, na mente dela. Ele sugeriu um questionamento, ele propôs um questionamento. Depois, ele diz o seguinte: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, né? Comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eu quero entrar aqui num ponto eu quero aqui entrar nessa passagem no ponto, no foco, né? Que foi o que eu falei agora há pouco, né? Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha só o que ela sugere aqui: não morrereis, né? Não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, para você ver aí como o inimigo lhe sugeriu. Primeiro ele propôs uma dúvida, né? Logo em seguida ele sugeriu. Qual foi essa sugestão? Não, você não vai morrer. Você vai se tornar igualmente a Deus, conhecedor do bem e do mal. Você vai se tornar muito mais sábio do que Deus, né? Muito mais sábio do que Deus. Então Satanás ele induziu Eva ao erro, e ela, com seu livre-arbítrio, já com a mente totalmente, né, lavada, porque ele fez uma lavagem cerebral, e ela, com sua ação,
cometeu isso, né? Comeu do fruto, logo em seguida deu para Adão, e aí nós vemos toda a lástima de mal que acontece no nosso meio. Tudo isso por conta de uma ação, de uma atitude. Então nós devemos prestar muita atenção a isso. Porque, olha só, eu vou explicar mais ou menos como é que é a dinâmica disso, né? Do que ocorreu mais ou menos no Jardim do Éden e que ocorre também nos nossos dias, que Satanás faz. Olha só, eu comparo o inimigo, o Satanás, como um vendedor de loja. Sabe aqueles vendedores de loja que ficam insistindo para você comprar um produto? E também eu comparo como se fosse aquele cliente. Por exemplo, você vai andando aqui numa loja, né? De boa, aqui na loja. Aliás, no meio de uma rua, né? Num centro comercial. E de repente um vendedor lhe esbarra, né? Aliás, lhe aborda, né? O vendedor lhe aborda, aí ele chama. Aí você vai, encosta ali, porque eu sou acostumado de comprar em lojas aí, eu chego e sempre os vendedores eles nos abordam e oferecem, né? Aí fica fazendo aquela assistência. Então, qual é a primeira coisa que o vendedor vai fazer? Primeiramente, ele vai te chamar, né? Ali ele vai lhe abordar, aí vai lhe oferecer o produto, ele lhe oferece aquele produto ali, né? Oferecendo aquele produto ali, e ele vai dizer, olha, esse produto, ele é bom e tal. Ele não vai dizer o preço. Ele não vai falar o preço. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ditar as características. Primeiro ele vai mostrar as características do produto, mostrar como o produto funciona, como que ele funciona, né? E vai mostrar para você. Digo, ó, isso aqui é bom, ó. E aí conforme ele vai mostrando as características, né? Conforme ele vai mostrando ali as características ali, você vai ficar seduzido. Por quê? Porque é bom, o produto é bom, tem vantagens, né? Ele vai oferecer as vantagens. Olha só. Tanto as características boas, que ele nunca vai falar do lado ruim, ele sempre vai falar do lado bom do produto, né? Do lado bom, nunca da garantia também, né? A garantia, isso aí ele vai falar depois, mas ele nunca vai falar do lado ruim, sempre falar do lado bom, né? Sempre vai falar do lado bom daquele produto, as suas características e tal. E aí, você seduzido, vai olhar e dizer, rapaz, tal. Porque sempre o ser humano é assim, ele sempre quer a vantagem. E o inimigo, ele sempre usa isso, o ser humano. Ele sabe que o ser humano é pretensioso e sempre quer se dar bem em tudo, né? Sempre quer se dar bem em tudo e sempre quer levar vantagem em tudo, né? É o tal do levar a vantagem, né? Então sempre vai querer. Então, explorando esse lado aí do ser humano, o inimigo ele faz isso, né? Explorando o lado aí do cliente, o vendedor ele vai fazer isso. Estou aqui parafraseando aqui, toda hora trocando o contexto, né? Do nosso dia para o contexto bíblico. Então, ele vai fazer isso, né? O vendedor ele vai fazer isso. E então você seduzido vai acabar adquirindo aquele produto, ou seja, o vendedor ele induziu você a fazer isso porque ele apresentou as vantagens, apresentou ali o lado bom, mas ele nunca falou do lado ruim. Da mesma forma foi o inimigo aqui, Satanás aqui para Eva. Ele ofereceu o lado bom. Qual era o lado bom? O lado prazeroso, a curiosidade, né? Porque a primeira coisa que surgiu no subconsciente, despertou no subconsciente de Eva, foi que ela iria lá, foi aquela questão da vantagem que eu falei agora. Ela pensou mais na vantagem do que nas consequências, né? E o inimigo ele não falou nunca que as consequências ali daquele pecado iam ser consequências devastadoras, porque se ela soubesse, ela nunca tinha feito isso. E da mesma forma foi. Da mesma forma, é você que vai comprar um produto. Se você olha aquele produto ali e vê só as vantagens, mas não vê o lado ruim, como que você vai julgar, né? E se aquele produto for ruim, como que você vai saber que é ruim se o vendedor nunca falou dele, né? E aí, se você soubesse que aquele produto era ruim, tinha um lado mais negativo do que positivo, você não ia comprar aquele produto. E da mesma forma aconteceu. E esse mesmo princípio, né, foi aplicado, o inimigo ele aplicou aqui em Gênesis 3, como também, né, é aplicado, né, em qualquer loja, qualquer vendedor ele vai fazer isso, tá? Então, o que o inimigo faz nas nossas vidas é sugerir. Ele apenas dá uma sugestão, ele apenas faz uma sugestão, ele apenas induz você, tá? Ele induz você
Ele não vai pegar aqui, te pegar a força para você fazer isso aqui, não. Você tem que pecar, você tem que fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é te induzir. Ele vai despertar o teu ego, despertar a tua consciência. A tua consciência não, a tua psique. Aliás, o teu emocional. Ele vai despertar o teu emocional. Para que você venha a ser movido pelos seus impulsos. Então, meus amados, tomem cuidado. Tomem muito cuidado aí. Por achar que tudo que acontece de ruim com você, muitas das vezes não é ele apenas induziu você. E muitas das vezes é as nossas próprias atitudes mesmo, as nossas próprias escolhas, né? As nossas próprias escolhas. Então temos que tomar muito cuidado mesmo, porque o inimigo ele está aí e ele induz você ao erro. Ele pode induzir qualquer um ao erro, né? E aí, quando ele induz a pessoa ao erro e a pessoa comete aquele erro, você está pensando que no dia do juízo final ele vai simplesmente, no dia que prestarmos conta com Deus, você está pensando que eles vão só julgar Satanás, vão julgar você também e as suas ações. Porque no dia do juízo do trono branco, né, na volta de Cristo, as nossas ações, vamos ser julgados pelas nossas ações e pelo nosso livre-arbítrio. Então, que nós venhamos a ter responsabilidade a usar o nosso livre-arbítrio e tomar muito cuidado com isso, tá? E com as nossas ações. Um abração a todos. Espero aí ter esclarecido essa questão aí para vocês em mais um vídeo aqui do canal. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem os sininhos para que receber as notificações de mais vídeos, né? E não esqueça de verificar a sua inscrição no canal, tá? E compartilhe esse vídeo. Um abração a todos e feliz 2025. Né? Que esse próximo ano venha a ser um ano de bênçãos e que venhamos a estar cobertos pela graça, pela misericórdia e pela proteção de Deus. Um abraço a todos.